Graça e paz a todos e todas. Estamos em mais uma live sobre a nossa temática de escatologia, né? Falando sobre o livro do Apocalipse, com a temática sobre as 7 igrejas da Ásia, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos para a 4ª igreja, a igreja de Tiatira, tá certo? Então, a gente dá início, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18, falando sobre a igreja de Tiatira. Quero desde já agradecer a presença de todos vocês, né? De certa forma estão nos assistindo. Os comentários foram retirados por conta da gravação, mas no final, porque a mesma vai para o YouTube, mas no final nós estaremos abrindo os comentários para nós podermos nos confraternizar, de certa forma, ouvir vocês, ok? Então, Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer carne sacrificada a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra igreja, quando é mencionada pela primeira vez na Bíblia, ela foi mencionada pelo próprio Jesus Cristo. E ao mencionar o nome igreja, que vem do grego eclésia ou eclésia, Jesus, né, o faz lembrar desse nome, igreja, para lidar justamente com o pecado da mesma. E o que nós percebemos em todas as Escrituras, seja ela no Antigo Testamento, seja ela no Novo, uma preocupação divina, uma preocupação de Cristo em instruir a sua igreja com relação a viver nesse mundo. O Sermão do Monte é um desses ensinos, talvez um dos principais ensinos depois dos 10 mandamentos, que, na verdade, o Sermão do Monte é uma explicação, né, por parte do próprio Deus com relação ao que significa essas 10 palavras ou os 10 mandamentos. Então, há uma relação de Jesus nesses ensinos para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de saúde espiritual, uma vida relacional com Deus. Então,
a preocupação de Jesus é com a santidade da igreja, né? É com a pureza da igreja. E ele queria, ele deseja, ele quer que o seu povo saiba lidar com o pecado, confrontar o pecado, confrontar o pecador. E a única maneira de confrontar o pecador é com a palavra de Deus. Conhecer a palavra para poder aplicar a palavra, né? É claro que isso sem amor. Porque uma palavra dura não necessariamente quer dizer que ela está isenta de amor. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz: eu amo aqueles que eu repreendo, né? Eu castigo aqueles a que amo. Então, o que é que nós estamos enxergando, percebendo, ao ler essas cartas, né, dirigidas a essas igrejas, que na verdade são cartas dirigidas também a nós, que muitas igrejas hoje ignoram, de forma até orgulhosa, o pecado em seu meio, né? As mensagens, as pregações, elas não confrontam o pecador. Muitas igrejas têm feito isso. Muitos pregadores, muitos pastores têm se colocado numa posição de defensiva, né? Numa posição de querer agradar, né? De querer fazer com que as pessoas se sintam bem. E fazer essas pessoas se sentirem bem e não confrontar o pecado, na verdade, estão trazendo males para essas pessoas, né? Estão trazendo problemas espirituais. Aliás, já estão com problemas e estão ajudando mais ainda essas pessoas ficarem enfermas e irem para o inferno, morrerem sem Cristo, morrerem sem Deus. Então, o pecado em seu meio, não é mais pregado por conta da chamada tolerância, né? Porque se falar contra o pecado, contra o erro, contra o engano, contra a prostituição, contra o adultério, contra o divórcio, né? Ou a favor do divórcio, é ser intolerante, né? Então, se a favor ou contra, vai depender, né? Então, é complicado essas questões. Essas questões, elas são muito complicadas para a igreja. Mas por que são complicadas? Porque a igreja, muitos têm fechado os olhos para isso. Em troca de quê, pastor? São vários motivos. O bem-estar delas, né? A acomodação. Entendeu? A acomodação. Com medo de perder o membro, né? Porque olha para a concorrência. Porque para muitos a igreja já, né, virou mercado, virou empresa. Entendeu? E aí os líderes se tornam reféns de um sistema. Então, essa tolerância, né, em nome da unidade e do amor, revela que não possui verdadeiro conhecimento bíblico e, se possui, não aplicam. Em nome desse respeito, desse Deus é amor, dessa unidade, né? Deus é amor, sim, mas ele não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a desobediência. Então, ignorar o pecado e praticar em nome da tolerância tornou-se uma estratégia básica para o crescimento da igreja. Muitas vezes, crescimento sem qualidade. Esse é o problema, né? E aí eu sempre digo que esse crescimento é um inchamento, fruto de um fermento que leveda toda a massa. E esse fermento se chama pecado, né? Da igreja da porta larga. Entendeu? Então, pessoal, as pessoas em busca da autoestima, elas querem reafirmação de suas vidas. Elas não querem ser confrontadas com o pecado, né? Elas querem reafirmação ou apoio para aquilo que elas estão defendendo. E o que a gente percebe ao ler os evangelhos sobre Jesus, quando alguns vinham querer ser discípulos? Jesus, olha,
Você tem que vender tudo que você tem e seguir. Você tem que deixar para lá pai e mãe. Você tem que deixar os mortos enterrar seus mortos. Né? Você tem que negar a si mesmo. Você tem que carregar a cruz. O que é que nós percebemos é que não havia por parte de Jesus a amenização da coisa. Né? E aí? Os seus ensinos passaram? A sua palavra caducou? Em nome de uma pós-modernidade? Vamos deixar para lá essas coisas? Jesus está cobrando isso da igreja de Tiatira. Né? Está cobrando isso. Está faltando ensinamento. Né? Tem muito amor, mas pouco ensinamento. Entendeu? E aí é um problema. Porque não há um equilíbrio. Na verdade, a palavra, ela gera o amor. E Jesus chega a dizer que esse amor aqui é um amor mundano. É um amor que não vem de Deus. É um amor que vem do egoísmo dessas pessoas. Então, ignorar o pecado e praticar a tolerância é uma estratégia que muitas igrejas têm adotado isso aí. Né? Então, se existe uma palavra que possa descrever com perfeição esse presente século, é essa palavra que está em voga hoje, a tolerância. Né? A fulana é intolerante. Não é? Se você pregar algo mais duro, a fulana é legalista, fulano é intolerante, o pastor é legalista, né? É quadrado, né? É o crente quadrado, é o crente antiquário, né? Aí dá logo rótulos, né? Crentes conservadores. Depende do que se entende, o que se seja conservadorismo, né? Então, em nome dessa tolerância. E a grande problemática é que os nossos filhos entram nas universidades, nos campos, o que é que acontece? Eles são invadidos por essas questões filosóficas. Jovens cristãos, né, que entram nas universidades e a sua fé é rechaçada, a sua fé é colocada em xeque. Deus, a fé cristã. E muitos cristãos nas universidades são ridicularizados. Justamente por essas pessoas que falam de tolerância. Né? Falam tolerância para os outros, mas são intolerantes. Né? São intolerantes. São intolerantes. Aí eu vejo uma discrepância. Né? Você fala de tolerância, mas você que prega a tolerância, muitas vezes a pessoa prega a tolerância, mas ela mesma é intolerante. Né? Vamos quebrar, vamos matar, vamos destruir. Isso é intolerância, amigo. Isso independe de religião. Ou independe daquele que tem religião ou não tem religião. Então é interessante. Então, o que é que nós ouvimos muitas vezes? Isso a gente escuta muito na academia. Não há absolutos. Né? Não há absolutos. Não existe uma verdade. Tudo é relativo. Então, se não existe um absoluto, qual foi o ponto que essa pessoa chegou para dizer que não existe absoluto? Ela deve ter um paradigma. Para dizer que tudo é relativo, deve ter um paradigma. E o paradigma que ela tem para dizer que não existe nenhum absoluto e tudo é relativo, é justamente o absoluto que ela se propõe a dizer que é relativo. Né? Então, toleramos tudo, né? Exceto a intolerância. E é complicada essa questão da tolerância. Né? É complicado para a gente entender essas questões. Então, o que é tolerância? Entre várias definições, é uma divergência admissível de um padrão. É a simpatia ou aceitação por crenças e práticas divergentes ou conflitivas entre si. É uma espécie de harmonia entre diferenças. Seja elas religiosas, sejam elas ideológicas.
A crença bastante comum é difundida em nossos dias é que não existe verdade absoluta. Ou seja, o certo e o errado vai depender de que circunstância você está. Muitas coisas devem ser certas para mim, devem ser errado para você. Mas o que é errado para você não pode ser errado para mim. Olha aí como relativismo, né? Tá vendo aí? Olha essa confusão. Ninguém chega ao denominador comum, né? Então esse relativismo, né? Se você se sentir bem, né? As pessoas, não importa, não existe pecado, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, tá certo? Se você faz algo que na minha concepção é errada, mas você acha certo, né? E você faz aquilo e você se sente bem, o importante é você se sentir bem, entendeu? E aí você pode imaginar coisas absurdas que já estão por aí, que eu não vou, né, entrar no mérito, porque é gritante essas questões. Então, muitas instituições, estruturas, elas são atacadas em suas raízes por conta desse relativismo, por conta de não haver verdades absolutas. E muitos pregam o quê? Pregam justamente a desestruturação dessas instituições. E uma delas principais é a família, né? O conceito de família tradicional. Olha aí como é que eles dizem. Homem e mulher. Isso não existe mais. Para muitos, isso está ultrapassado. Vocês estão percebendo como é que é a questão? Entendeu? Conceito tradicional de família, obsoleto. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso já começou desde a Revolução Francesa. Entendeu? Esse conceito arcaico de família é uma das principais estruturas, um dos principais mecanismos que tem sido abalado por conta desse relativismo, né? Entendeu? E é sério isso. Isso é uma questão vital. E eu vejo isso não apenas como uma questão religiosa. Eu vejo isso uma questão social. Para a manutenção de uma sociedade. Para a própria manutenção da vida humana. E ela vai perpassar a questão religiosa. Seja ela cristã, judaica ou de qualquer outra ramificação religiosa. Então, esses valores são rechaçados e vilipendiados sem piedade por esses críticos e críticas ateus. Tudo em nome de uma coisa chamada politicamente correta. Entendeu, irmãos? Então, quem está me assistindo aqui, sabe muito, algumas pessoas sabem bem o que eu estou falando. Ter vivenciado isso na prática, no seu nicho, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, no meio acadêmico, no meio dos intelectuais. Então, afirmo que durante o processo histórico, construíram-se tradições e criaram-se mitos, olha aí, por pessoas fracas e desorientadas. Olha aí a que ponto. Isso é o feeling de muitas questões que são questionadas com relação às estruturas criadas pelo Senhor, principalmente as criadas por Deus e a família, e o casamento é uma delas, né? O casamento também, tá certo? E aí vai criação de filhos, enfim. Então é uma estrutura que está sendo, em demasia, está sendo atacada. Então é muito preocupante. Não existe um padrão de certo e errado. O resultado é a tolerância a todo e qualquer tipo de crença ou ideologia em nossa cultura. Como o pastor teólogo, considerado um dos profetas do século XX, Dr. Francis Schaeffer, pastor presbiteriano, ele disse: o homem moderno tem os pés firmemente plantados no ar. E é isso mesmo. Não há base, não há fundamento que o Francis Schaeffer quer viver. Outro teólogo disse: nosso senso moral tem sido permanentemente neutralizado, sofremos uma lobotomia moral.
Está vendo aí? Então, para essas ideologias mundanas e satânicas, o pecado é tratado como uma questão subjetiva. O ser humano tem perdido o senso moral e ético. Nada mais nos choca, nada mais nos surpreende, irmãos. E isso é uma problemática, porque muitos estão neutralizados. A morte de alguém já não faz mais, não nos importa mais. A que ponto chegamos? Mata-se qualquer pessoa, principalmente os negros, as mulheres são mortas. Ficamos insensíveis ao pecado. E isso não é só uma questão, amados irmãos e irmãs, fora da igreja não. Muitos na igreja têm também se tornado insensíveis. E Jesus fala justamente à igreja de Tiatira. Essa insensibilidade, essa tolerância ao pecado é questionada por Jesus Cristo. Ele se levanta contra essa questão. Então precisamos entender, irmãos, que essas questões ela têm apagado a consciência, a nossa consciência. Todos os comportamentos, quer normais, quer imorais, são agora admitidos. E isso tem entrado, abram os seus ouvidos e ouçam, olha, e isso tem entrado dentro das igrejas. Porque quando o problema é lá fora, aí tem solução. Mas quando está dentro da igreja, e aí o negócio fica mais difícil, porque tem que haver uma intervenção divina. Pelo qual o Deus que nos chamou, não chamou foi para isso não, irmãos. Em nome da tolerância, abrimos as comportas a todos os tipos de iniquidades. Foi esse o problema da igreja de Tiatira. E se as vozes estão gritando veementemente, queremos a tolerância, essas pessoas estão prontas a sacrificar a virtude e a moral no altar da tolerância. Qual é o limite disso? Tem que ter um limite. Embora pense numa ilimitação, mas como seres finitos, isso tem uma limitação. Porque se continuarmos rejeitando os valores absolutos, quer sejam a moral e os bons costumes, simplesmente eles vão desaparecer. E a igreja tem essa incumbência como luz de manter acesas essas chamas, as chamas da obediência, as chamas das virtudes, as chamas dos princípios morais pelas quais Deus estabeleceu para o mundo, para nós, para a igreja e para o mundo. E o que é que está acontecendo? Muitos têm acusado a tradição judaico-cristã como uma das mais responsáveis pela intolerância. Será que é? Será que nós que somos de uma descendência judaica, né? Judaico-cristã, porque compartilhamos o mesmo livro, que é o Antigo Testamento, nós cristãos somos os mais intolerantes? A igreja cristã é a mais intolerante? Porque o que se vê, irmãos e irmãs, não é um ataque às outras religiões. Qual é a religião que é mais atacada no mundo? É o cristianismo. São os cristãos. Qual é a religião que se matou mais no mundo? Cristãos. E se mata. Então, essas pessoas, elas se empenham em criticar o Deus cristão, o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus, que é a nossa herança. Procuram negar os preceitos da Bíblia, dizendo que é um livro ultrapassado, dizendo que é um livro de uma cultura antiga, dizendo que é um livro cheio de preconceitos, dizendo que é um livro homofóbico. Vocês estão me entendendo, irmãos?
que é um livro ultrapassado. Essas são as ideologias, são esses verbos, são esses pronunciamentos, irmãos, que estamos ouvindo e lendo e assistindo. Não se engane, não. Não se engane você, não. O que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira, ela está bem pungente hoje, está patente. Os valores cristãos, os valores divinos, os valores de Deus estão sendo substituídos pelo relativismo diabólico. E isso também tem afetado a igreja. Estão substituindo os valores morais da Bíblia por relativismos diabólicos. Em nome de um crescimento, em nome de uma aceitação, em nome de uma relevância. Já podemos sentir a pressão sobre as nossas vidas. O nó do mundo procura cada vez mais nos apertar, sufocar a igreja, nos humilhar, fazendo que nós nos dobremos a isso. Para que nós nos dobremos, que nós nos prostremos a uma cultura ateísta. Ao mundo, escute aí, irmãos, o mundo não gosta de Deus. Mas pastores falam de Deus, e bote isso na sua cabeça. O mundo odeia Deus, porque não conhece o Cristo de Deus. E se conhecem, não obedecem o Cristo de Deus. Cuidado com as maquiagens, cuidado com as palavras bonitas, cuidado com o anjinho que se vende azul para lhe dizer que ele é uma bênção. Cuidado. Paulo já sofria com essas pressões já no primeiro século, quando ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. A grande questão é essa. Nós não podemos, amados irmãos e irmãs, ficar na neutralidade, ou seja, em cima do muro. Se nós nos silenciarmos, o mal vai avançar. Nós vamos ser engolidos por essa onda. Ou a gente parte para o ataque, ou a gente se levanta as nossas armas espirituais, oração, ou a gente se volta para pregar a palavra, para falar do amor de Deus, para denunciar o pecado, ou nós vamos ser engolidos. E aí, seremos culpados. Seremos culpados. E Deus cobrará de cada um de nós. Pois é isso que o sistema mundano corrupto quer fazer conosco, Cale-se. Religião não se discute. Cale-se. É isso. Ou nós influenciamos ou seremos influenciados. Ou nós influenciamos e pregamos contra o pecado, ou seremos influenciados, nos curvando à cultura pagã, aos altares idólatras. E apesar das nítidas instruções das Escrituras, muitas igrejas que assumem a sã doutrina deixam de declarar e proteger a santidade. Foi esse justamente o aperto que a igreja de Tiatira estava sentindo. A igreja, alguns crentes de Tiatira, poucos estavam sofrendo a perseguição. Deixar de ser intolerante numa sociedade tolerante. E permissiva, e promíscua, e imoral. E a igreja de Tiatira estava sendo espremida pelo mundo. Infelizmente, o mundo influenciava mais a igreja de Tiatira do que a igreja ao mundo. Esse é um grande problema, irmãos.
É o mundo ditar a regra para nós. Em vez de nós sermos luz, a luz nas trevas, as trevas é que consomem a luz. Por quê, pastor? Porque a luz não tem força? Não, irmão, porque a luz se apagou. A luz se apagou. E quando a luz apaga-se, a escuridão prevalece. Pastor, como é que a luz apaga? O nosso silêncio. A nossa falta de testemunho. Ninguém testemunha de boca fechada. Ninguém fala de coisa boa com a boca fechada. Ninguém declara uma boa notícia de boca fechada. De boca fechada, ninguém vai saber o que você sente. Quando você vai ao médico, qual é a primeira coisa que ele pergunta? O que é que você está sentindo? Qual o problema que te passas? A verbalização, a comunicação, a proclamação, a pregação, a evangelização, irmãos, fluindo dos nossos lábios, ela é que fará o efeito. Ela que desmontará os altares de Baal, ela que destronará os principados e as potestades satânicas. O poder da palavra de Deus que está na nossa boca, que está no nosso coração, que é verbalizada ao mundo. Mas a igreja de Tiatira estava sofrendo, muitos cristãos, na sua grande maioria, estavam vivendo como o mundo. Eles ingenuamente, alguns ingenuamente estavam acreditando que poderiam viver o mundo da mesma forma do que eles. Viver no mundo, com o mundo, e mesmo assim ainda ser igreja. Aí Jesus adverte energicamente a igreja de Tiatira. Ele declara o que não tolera o que a igreja tolerava. Ele diz isso, né? Verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar. Ou seja, eu não tolero o que vocês toleram. Quanto mais demoníaca torna-se as culturas do mundo, mais os cristãos sentirão a pressão que o mesmo mundo impõe sobre as nossas vidas, sobre a nossa fé. E o objetivo do sistema, o objetivo de Satanás, desse sistema diabólico, é que seja adotada a sua política do politicamente correto. É uma espécie, e o meu filho usa muito essa palavra, né? Essa agenda, né? Essa agenda. E a Rede Globo tem um programa chamado Fantástico, que na verdade é uma agenda satânica em algumas temáticas. É a agenda da tolerância, que a gente tem que ficar calado e aceitar, não pregar contra o pecado. É isso, irmãos. É isso que se quer. Eu não estou aqui, irmãos e irmãs, de maneira alguma, exalando ódio a ninguém. E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é morrer pela causa e não matar pela causa. Eu não estou aqui disseminando ódio a ninguém e nem posso, porque sou um cristão. Agora, irmão, nós não podemos aceitar e tolerar como Cristo não tolera o pecado. E vocês sabem o que eu estou falando, na sua grande maioria, que está assistindo aqui. Precisamos entender que a palavra de Deus
não mudou e nunca mudará, mas permanecerá para sempre. E o que é que nós percebemos ao ler essa carta a Tiatira? Que alguns membros permaneceram fiéis, mas a grande maioria estavam infiéis. Não seguiram as instruções de Jesus para se manter puros, para se manter imaculados. Na verdade, a igreja de Tiatira, os membros da igreja de Tiatira estavam convidando a Deus para derramar sobre eles a sua ira, para um julgamento. Então, meus irmãos, a cidade de Tiatira é uma cidade que não tinha uma grande importância em relação às outras. Era um pequeno centro industrial estabelecido numa estrada principal que ligava as três principais cidades, Pérgamo, Laodiceia e Esmirna. A estrada que ligava essas três cidades fez da cidade de Tiatira uma rota comercial importante. Mas a cidade de Tiatira era uma cidade que abrigava algumas indústrias, alguns operários. Eram uma espécie de associações fraternais conhecidas hoje como sindicatos. E era praticamente impossível viver nessa cidade e trabalhar nela se você não pertencesse a um sindicato, a uma dessas associações. Até para ter um negócio era preciso você se associar a esses grupos. E o que nos chama a atenção, embora a cidade de Tiatira não fosse uma cidade de um grande berço de idolatria, apesar de eles ter como patrono Apolo, essas associações elas tinham seus deuses, os chamados de seus patriarcas, as suas figuras paternais. E cada associação elas tinham as suas festividades idólatras, seus rituais, onde eles ofereciam sacrifícios e também uma perversão sexual. Então vejam como era difícil viver nessa cidade como cristão. Porque eles tinham que trabalhar. E ao trabalhar eles tinham que fazer parte dessas associações. E essas associações tinham seus deuses e eles eram praticamente obrigados a adorar esses deuses, a cultuar esses deuses. E os cristãos estavam ali nesse meio termo, né? Na verdade, estavam nesse conflito. A cidade de Tiatira também era uma espécie de posto oficial de militar, né? Ali havia sido construída uma espécie de torre de vigia para a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo usava a cidade de Tiatira como uma espécie de vigilância contra os inimigos. Então havia, de certa forma, ali um posto militar na estrada principal para Pérgamo. Então, aí esse era o cenário da cidade de Tiatira, onde havia uma igreja do Senhor ali. E logo no início da carta, Jesus se revela de modo proposital, chamando a atenção, atraindo a atenção da igreja de Tiatira. Ele se identifica como filho de Deus, revelando que ele é Deus, a sua deidade absoluta, a sua soberania, a sua autoridade para julgar todas as coisas. Revelando-se a Tiatira como um justo juiz, que vai julgar todas as coisas, inclusive os pecados dos homens. Ao se revelar a Tiatira, Jesus diz a ela que foi constituído a executar o propósito de Deus no mundo. Principalmente o seu propósito com relação à sua igreja. Aí ele se revela no capítulo, no verso 19, né? No verso 18, ele diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Algumas versões têm latão reluzente. Então, quando ele se revela à igreja de Tiatira, ele se diz: eu tenho os olhos como chama de fogo, ou seja, eu sou onisciente, eu conheço todas as coisas.
Ele sonda todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele descobre as nossas intenções mais íntimas. Tudo está patente diante dele. Ele conhece a hipocrisia humana, Ele avalia as nossas motivações. É isso que Ele está dizendo para Tiatira. Eu conheço os seus pensamentos mais secretos, os seus pensamentos mais obscuros. Todas as igrejas no mundo, as igrejas do mundo estão expostas diante dele. Tudo, todos os procedimentos, todas as motivações e pecados estão patentes diante de Deus. Aí ele diz, eu tenho os olhos como chama de fogo, penetrante, onisciente, louvado seja, que descobre as intenções. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa. Aí ele diz, meus pés são como o bronze polido, um latão reluzente. Aí fala de justiça, né? Fala de sua firmeza, de sua autoridade para julgar os homens, de condenar os seus pecados. Ele é o justo juiz. E Jesus se apresenta como aquele que vai julgar, aquele que julga, aquele que sabe e julga com equidade, julga com justiça. Por quê? Porque ele conhece. Ele conhece, ele sonda, ele é o juiz. E essa carta, a Tiatira, revela que a ira divina está prestes a cair sobre esta congregação. Essa congregação idólatra e imoral. É uma ameaça aterrorizadora para a igreja de Tiatira. E como em todas as igrejas, a igreja de Tiatira é uma mistura entre crentes falsos e crentes autênticos. Assim como em Pérgamo, os crentes eram culpados de tolerar os falsos crentes, aos falsos mestres e as suas influências corruptas no meio deles. Ao pecado da tolerância. A igreja de Pérgamo, da complacência, que também tem a ver com tolerância. Para estes poucos fiéis que não toleravam o pecado, que estavam firmes, Jesus elogia-os, elogia a fé deles. No verso 19, Jesus elogia a sua fé. Quando ele diz, conheça as obras que vocês realizam, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Então Jesus, ele elogia esses crentes, esses poucos crentes fiéis. Jesus os assegura à igreja que ele vê a fidelidade dessa igreja. E ele fala com ela, né? Essa igreja estava firme. Esses crentes, esses poucos crentes, eles não se dobraram a esses ensinos. Eles amavam ao Senhor, eles confiavam no Senhor. E Jesus fala a esses poucos crentes da igreja de Tiatira. Mas havia uns que, na sua grande maioria, que se dobraram aos falsos ensinos. E aí Jesus fala, repreende, de uma forma mordaz. O verso 20 e 21, Jesus denuncia. Ele diz, tenho contra vocês, né? Tenho, porém, contra você. O verso 20 ele começa. Aí Jesus saiba elogiar aos pequenos remanescentes que não se dobraram, né? Que estavam ali firmes na fé cristã, obedecendo, não cederam, não abriram mão. Jesus disse, olha, eu tenho visto vocês. Os meus olhos têm visto vocês. Mas aos que tinham se dobrado aos ensinos de Jezabel, ele disse, eu também estou vendo vocês, pecadores. Estou vendo vocês aí que estão tolerando os ensinos de Jezabel, né? E aí Jesus deixa de lado o elogio e entra agora no chicote, né? É interessante observarmos isso, né? No seu livro, John MacArthur, falando sobre essa temática, John MacArthur, um teólogo, pastor, teólogo já ainda vivo, ele diz que em nenhum lugar das Escrituras a igreja é chamada para ser tolerante.
Pelo contrário, se há uma ordem nesse sentido, é exatamente o oposto. A igreja deveria ser conhecida por sua intolerância ao pecado, ao engano, à imoralidade, à perversão sexual, à corrupção moral, à corrupção espiritual e ética do homem. Deus exige que a igreja não tolere o falso ensino e nem a imoralidade. Está falando isso nos versos 20 e 21 para a igreja de Tiatira. A igreja não poderia tolerar o pecado e o engano dentro dela. Tiatira estava falhando nesse aspecto. E Jesus diz a ela: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. E a gente sabe quem é Jezabel do Antigo Testamento. É claro que não era a mesma Jezabel, mas era a influência. Né? É engraçado que os demônios, eles são os mesmos, né? O espírito demoníaco é o mesmo. É o mesmo espírito diabólico que habitou, né? Que operou lá em Jezabel. Essa feiticeira, né? Essa mulher que corrompeu Israel, que fez com que Israel se dobrasse a Baal. Aí Jesus, irmãos, fala que o mesmo espírito estava atuando nessa mulher. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Não há na Bíblia, né? Mas ele a compara com os ensinos de Jezabel, né? Essa personagem demoníaca. E o seu nome se tornou sinônimo dos piores maus de uma falsa religião. Uma pessoa que corrompeu no passado e estava corrompendo agora no Novo Testamento o povo de Deus. É interessante que nós não costumamos colocar esses nomes dos nossos filhos, né? Jezabel, Dalila, Judas, né? Sempre tem uma... né? Dificilmente você escuta isso. Então, acredito que os cristãos evangélicos não coloca, né? Bota Sara, Rebeca, né? Um bocado de Sara, Rebeca, Isaac, né? Aí tem de montão aí. Mas Dalila, Jezabel, a não ser que você queira botar aí, é um problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas geralmente, quando se fala em Jezabel, se lembra de quem? Né? Dessa mulher demoníaca que lutou contra Deus, né? Feiticeira, diabólica, Judas o traidor, né? Dalila, aquela mulher que prejudicou a vida do povo de Deus ali. É complicado isso, essas estigmas, né? Eu acho que prefiro não, né, ficar com o básico. Então, as escrituras nos dizem que não sabia quem era, mas que ela, o importante não é a pessoa. O importante a considerar eram esses ensinos, esses falsos ensinos, né, que pervertiam o povo de Deus. Estavam pervertendo a igreja, a idolatria, os ensinos blasfemos, né, estavam desvirtuando o povo do Senhor. E o pior é que os seus ensinos conseguiu convencer grande parte da igreja que a extrema imoralidade do paganismo é um comportamento normal entre os crentes. Como é que pode, né? E não se engane, o falso profeta sempre virá falando em nome de Deus. Ele não vai dizer assim diz o diabo. Ele não vai dizer, né? Ele vai dizer, não, é Deus falando. É por isso, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes tem gente que quer se dizer profeta por aí. Meu amigo, complication, viu? Complicado. Fique com a palavra, viu? Fique com a palavra, que é a maior profecia. E essa mulher se infiltrou na igreja, né? Como sacerdotisa, como profetiza, e influenciou muita gente. Partindo daquele princípio que diz um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Olha aí, e essa mulher entrou, arrebanhou muita gente com seus falsos ensinos e deixou, irmãos e irmãs, Deus irado. Jesus chegou aqui, irmãos, irado com a igreja de Tiatira.
São 3 igrejas que Jesus está por aqui, ó. É a Tiatira, Sardes e Laodiceia. Então, das 7, essas 3, Jesus está por aqui, ó. Não aguenta mais, irmão. Olha, até a tolerância de Deus tem limite. Ah, mas é um Deus limitado. Não, mas chega um ponto, irmão, que não dá mais. E quando Deus se mata, porque não presta nem para estume. É sério, irmãos, é sério. É seríssimo isso. Leve em consideração, leia o Antigo Testamento, veja como é que Deus tratava o pecado lá. E esse mesmo Deus que tratava o pecado lá, trata agora, viu? Trata agora. Mas por que você não vê? Não, porque está só adiando. Está só esperando o momento. Para começar limpa. Viu? Mas Deus já está limpando já. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, não queira fazer parte dessa limpa, não. Queira estar firme, inabalável. Queira estar na presença do Senhor. Não se envolva com as questões mundanas. E se ela estiver dentro da igreja, irmãos, ajude o seu líder. Converse com eles. Pastor, isso não está legal. É essa a importância que devemos ter. Então, meus irmãos, olha, no verso 21, Jesus diz, essa falsa profetisa conhecia as profundezas do seu perverso engodo. Ela sabia, e Jesus manda ela se arrepender. Ele diz isso, olha, se arrepende. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas você não se arrependeu. Ou seja, Jesus sabia que ela sabia o que estava fazendo. Entendeu? É o mal, é o próprio mal. Aí Jesus ele fala dessa questão, né? E vem julgar, e vem para julgar Jezabel e os seus seguidores. Esse é e os que estavam seguindo. Irmãos, isso é perigoso. Porque o problema não é só o falso profeta, não. É os seus seguidores também vão ser julgados. Ah, mas ele foi enganado, irmão. Não tem essa no reino de Deus, não, meu amigo. Meu amigo, não vá com essa, não. Você achar que você foi enganado. Não, meu amigo. Vai ser julgado do mesmo jeito. Ah, mas porque eu fui enganado, o fulano me enganou, o líder tal. Você vai ser julgado pela palavra. Deus não tem ninguém por inocente, irmãos. Deus não tem ninguém por inocente. Bote isso na sua cabeça. O mesmo Deus que ia julgar essa mulher com essas práticas de Jezabel, era o mesmo Deus que ia julgar os seus seguidores. E Jesus chama a igreja ao arrependimento. Chama ela ao arrependimento e os seus discípulos. E as suas discípulas. Porque vai ao pacote inteiro, irmão. Não é só uma metade, não. E aí Jesus faz uma promessa àqueles que se arrependem. Né? Jesus faz uma promessa. Que bom, né? Há uma mensagem de condenação pela infidelidade espiritual, se não houver arrependimento. Mas há uma nota de encorajamento por parte de Cristo para aqueles que se mantiverem fiéis e não se corromperam aos falsos ensinos e ao mundanismo. Né? Cristo faz uma promessa para eles. Aos crentes que permanecerem fiéis, aí, a partir do verso 26, ao vencedor. Né? Aos crentes que permaneceram na palavra, permanecerem fiéis, Jesus chama de vencedor. Ao vencedor, Jesus promete. Aos que perseverarem até o fim, reinarão comigo na eternidade. Olha aí. Reinarão comigo na eternidade. Aí ele fala também da estrela da manhã, que é ele mesmo. Quando ele diz, estrela da manhã, que é ele mesmo. Revela o nosso relacionamento com ele. Que vai ser agora, irmãos, na sua plenitude. Nós vamos estar com ele, vê-lo face a face. Paulo diz que essa é a nossa expectativa, de se relacionar com ele, de vê-lo face a face e de reinar com ele. É uma promessa de reinado,
de estar com Ele na glória e viver perto dEle, de se relacionar com Ele de uma forma plena. Agora vemos, como Paulo diz, vemos de forma obscura, mas chegará o dia que viveremos com Ele eternamente. É essa a promessa do Senhor, né? E Cristo termina a sua carta alertando: quem tem ouvidos ouça, ouça atentamente o que Ele tem para dizer. Precisamos ouvir, precisamos obedecer, precisamos temer e tremer diante dEle, reverenciá-lo, que o seu julgamento não fará distinção entre A e B, mas que será cobrado aquilo que se é mais dado. E aí eu vejo, irmãos, a nossa responsabilidade como igreja, que diante dele, diante do seu julgamento, seremos mais cobrados. Por quê? Porque a nós fomos mais dados. Recebemos a revelação do Filho. Então, meus irmãos, Jesus promete, né? Promete aos que resistiram ao pecado, suportar e permanecerem fiéis a Ele, que não se corromperam com o mundo. Ele voltará para buscar a sua igreja, comprada pelo seu sangue, restabelecerá o seu reino, né? A plenitude do seu reino. Estaremos com Ele, viveremos com Ele em plenitude. E tudo que está aparentemente obscuro, que ainda não foi revelado na sua inteireza, com o seu retorno, com a sua volta, Ele nos levará para a glória com Ele, onde estaremos com Ele na eternidade, face a face, diante desse Cristo maravilhoso, desse Deus maravilhoso. E essa é a promessa para os fiéis. Essa é a promessa que Jesus dá à igreja de Tiatira e todas as igrejas que permanecerem fiéis àquele que é único, digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer. Terça-feira a gente retoma. A terça-feira vai ser 20 horas. Eu adiantei um pouco hoje porque achei interessante. Eu acho que sábado, talvez sábado a gente termine. Sábado que vem. Eu quero terminar. Ainda está faltando mais 3 igrejas. Uma na terça, uma na quinta. E a igreja do sábado vai ser a igreja de Laodiceia. Eu acredito, né? Nós vamos ver a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí a gente encerra no sábado, né? Desde já quero agradecer, mas terça-feira nós voltaremos às 20 horas. Deixa eu ativar aqui os comentários e para ouvir vocês, né? Hoje nesse sábado, em nome de Jesus. Pastor Ailton está aqui. Pastor Ailton é pastor na Barra do Corda, no Maranhão, né? Ele é o pastor lá, o líder. Deus abençoe. Eu estou dando aula para o pessoal via online lá, uma turma maravilhosa. Paz seu pastor, para sua esposa e toda a sua igreja. Amém? Então, Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus. A presbítera Nilda, que é a esposa do pastor César, também está conosco. Eu acredito aqui que a irmã Gorete, que é a nossa... são 2 pessoas aqui que eu posso dizer que têm nos acompanhado. É a irmã Gorete, né? A Naila também, que sempre está conosco. E a outra é a irmã Raquel, né? Não sei se a irmã Gorete está aí. Se tiver, dá uma da graça, Gorete. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a todos vocês que se fizeram presentes nessa live, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos refletir, né? Hoje, refletir sobre principalmente a igreja que a gente aprendeu hoje, que foi a igreja de Tiatira, né? a não fazer aquilo que ela fez, né? E se voltar para Deus em santidade, em obediência, em reverência, porque só assim nós poderemos alcançar do Senhor a sua misericórdia. Amém? Que Deus abençoe, um bom final de semana. Deus abençoe. A paz do Senhor.